Era Vargas, 1930 a 1945, o período mais importante da história do Brasil. Antecedentes: a cisão política do café com leite, fratura do bloco hegemônico. A Era Vargas começa quando termina a política do café com leite. Olha aí a foto do Cabra do Sul. Motivos. Os motivos foi a sucessão presidencial. Era a vez de um mineiro ocupar a presidência da República na política do café com leite, porque Minas Gerais e São Paulo, eles se revezavam no poder, se alternavam no poder. 4 anos era Minas, 4 anos era São Paulo. E aí, quando foi a vez de Minas Gerais, São Paulo insistiu em nomear outro paulista, Júlio Prestes, para suceder Washington Luiz, com o apoio das oligarquias paulistas e os cafeicultores. E aí foi vitória nas eleições, né? O Júlio Prestes ganhou, mas não levou porque estourou uma revolução, a chamada Aliança Liberal, uma frente de oposição formada por Minas Gerais, cuja liderança era Antônio Carlos, e no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, e na Paraíba, João Pessoa. Então, as oligarquias dissidentes organizaram uma revolução para tomar o poder. Eles buscavam o apoio dos tenetistas, acusaram o Washington Luiz de assassinato de João Pessoa. Foi uma mentira, mas eles exploraram essa notícia na época. Fraude nas eleições, eles acusaram o Washington Luiz de fraude. Só que fraude tinha mesmo, né? Mas não só nessa eleição, tinha em todas. E aí ocorreu o início da Revolução em 3 de outubro de 1930. Quando chegou em 3 de novembro de 1930, Vargas assume o poder. E fim da política do café com leite. O Brasil sai da República Velha, inaugura a República Nova, a República Moderna, com Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas vai ficar de 1930 a 1945. Vamos falar um pouquinho agora do aspecto econômico. Crise econômica de 1929, o colapso da economia agroexportadora. O Getúlio Vargas coincidiu de assumir o poder logo após estourou a crise econômica mundial de 1929. E aí ele teve que elaborar uma política de defesa do café. O governo comprava o café e destruía esse café excedente, né? Porque o Brasil ele estava impossibilitado de exportar esse café. E para não sobrar e exceder esse café e quebrar a economia, Getúlio Vargas comprava esse café e destruía o excedente. Entre 1931 e 1938 foram destruídas 78 milhões de sacas de café. O governo exigia a redução da produção. Então, ele comprava o café e destruía, mas também exigia que os cafeicultores não plantassem mais. Isso estimulava a policultura para o mercado interno. Os recursos financeiros para a compra do café era a emissão de moeda. A questão da emissão de moeda, por um período curto, é possível. Não pode extrapolar muito tempo, porque o excesso de emissão de moeda vai gerar uma inflação exorbitante. A política foi acertada, foi uma política coerente. Essa política salvou a cafeicultura nacional da completa falência. Graças a essa medida, outros setores econômicos que dependiam do café continuaram funcionando, como os bancos, as indústrias, o comércio, os armazéns, as ferrovias, os portos, as lojas, porque tudo girava em torno do café. Dessa forma, o desemprego urbano e rural foi relativamente pequeno. O mercado interno manteve o poder de compra, não entrou em recessão, e o que impulsionou a industrialização. A partir de 1932, a economia brasileira volta a crescer de forma acelerada. O Brasil foi o primeiro país a sair da crise e apresentar maior crescimento econômico do mundo. Foi uma política acertada, foi uma política que foi elogiada pelos Estados Unidos, por Roosevelt na época. O processo de industrialização capitalista, que foi baseada na propriedade particular. Com a crise econômica de 1929, houve uma recuperação acentuada da importação de manufaturados.
O mercado interno manteve o poder de compra. As indústrias aumentaram imediatamente as produções das fábricas para abastecer o mercado interno, já que estava impossibilitado de exportar. Eliminaram a capacidade ociosa das fábricas, que eram as máquinas paradas. Revestimento dos lucros em novas fábricas. Houve também a importação de máquinas seminovas dos Estados Unidos até 1939 por baixos preços por causa da crise que eles estavam enfrentando lá. Participação do Estado foi decisivo. Getúlio Vargas vai para cima. Getúlio Vargas investe maciçamente na política econômica. A política econômica do Getúlio foi marcada pelo intervencionismo estatal, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas ele adotava a política de intervenção na economia, ou seja, o Estado era um Estado empresário, um Estado investidor. O Estado tinha as regras da economia nas mãos, era um Estado forte, diferente de um Estado liberal. Transformou o Estado em uma alavanca para impulsionar a industrialização. Getúlio criou órgãos federais para coordenar, planejar e incentivar. Houve incentivos de créditos para evitar a importação. Evitando a importação, você protegia a indústria nacional. Getúlio Vargas também era adepto do nacionalismo. Vargas incentivava, protegia e fortalecia a empresa nacional. Vargas era estatizante. O governo criou a siderurgia, CSN, mineração, mecânica, energia, química. Na Constituição de 1934, Vargas tentava agradar 4 categorias, que eram o empresariado, o operário, o comerciário e o funcionário público. O populismo. A República de 1930 até 1985 é conhecido como República Populista. E ascenderam ao poder em 1930 as oligarquias dissidentes, aquelas oligarquias que participavam da cafeicultura, da política do café com leite. Agora eles são dissidentes, eles querem se transformar e se transformaram na burguesia industrial financeira. E também ascenderam no poder a classe média. Nenhum desses setores sociais tinha força política para governar sozinhos. Então houve uma crise da hegemonia política. E foi nessa que Vargas aproveitou, dessa situação para poder governar como ditador, procurando atender os interesses de todas essas classes. Criou o Estado de Compromisso Social. Foi uma política de massas. Os setores da elite que estavam no poder concediam benefícios para os trabalhadores com o objetivo de assumir uma liderança do operariado, evitar que a classe operária escapasse do controle das elites, manipulava e controlava o movimento operário e evitava a aproximação de ideologias socialistas. Uma observação: todos os benefícios não prejudicaram os privilégios do empresário capitalista. Então o empresário concedia direitos e benefícios para os trabalhadores sem ser prejudicados com isso. As medidas populistas de Vargas. Vargas publicou as leis trabalhistas e previdenciárias. Vargas seduziu o operariado como pai dos pobres. Tentou criar um pacto social, relações harmônicas entre o capital e o trabalho. Publicou uma legislação sindical fascista em 1931, baseada na Carta del Lavoro de Mussolini. A única coisa que prestava do fascismo era a lei trabalhista. Isso foi um acerto. Essa legislação fascista, importada da Itália, com exceção da intervenção no sindicato, ela foi benéfica para os trabalhadores. Os sindicatos eram controlados pelo Estado. Isso foi muito ruim, considerado órgãos do Ministério do Trabalho. Essa intervenção acabou prejudicando os sindicatos no Brasil. O governo podia intervir e afastar líderes sindicais. O governo controlava todos os trabalhadores. Acabou criando o que a gente conhece como sindicato pelego, um sindicato fraco. O governo provisório de Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1934, foi uma ditadura política, fechou o poder legislativo, revogou a Constituição anterior de 1891, derrubou governadores e prefeitos e nomeou interventores para os estados, a maioria tenentista. Então todos aqueles
governadores que não apoiavam Getúlio, Getúlio tirava e colocava um interventor que o apoiava. A Revolução Constitucionalista de 1932. Essa Revolução Constitucionalista foi uma espécie de revanche de São Paulo pelo fato de ter saído da cena política, pelo fato de Minas Gerais ter rompido, juntado com o Rio Grande do Sul e Paraíba, e ter tirado São Paulo da cena política. E aí houve uma revanche. E o argumento foi de que não tinha uma Constituição e que Getúlio deveria ser derrubado. Mas não deu muito certo. Foi organizado pela Frente Única Paulista, os cafeicultores do PRP paulista, do Partido Republicano Paulista. Foi liderada pela oligarquia cafeeira paulista, pela elite paulista. Não tinha um movimento das massas. São Paulo queria voltar ao poder. Tinha o apoio da burguesia industrial que não aceitavam as leis trabalhistas que foram impostas por Getúlio Vargas. As leis trabalhistas que acabou beneficiando o operário, o trabalhador brasileiro. O objetivo era derrubar Vargas para elaborar uma nova Constituição. Esse movimento constitucionalista defendia um regime liberal, ou seja, um regime com o Estado fraco, um regime onde os trabalhadores não têm direitos trabalhistas. Exploraram o episódio da morte dos estudantes, Miragaia, Martins e Drauzio e Camargo, que é o chamado movimento MMDC. Os líderes foram todos presos e exilados, os líderes da Revolução Constitucionalista. E a repressão teve duração de 3 meses, foi reprimida de forma violenta por Getúlio Vargas. O governo constitucional de Vargas, que é de 1934 a 1937, esse é o chamado Estado Novo, quando Getúlio Vargas, aliás, o Estado Novo após 1937. De 1934 a 1937 é o chamado de período constitucional, que ele governa com base em uma Constituição. Com os aspectos progressistas da Constituição foi as leis trabalhistas, as elites tinham que reconhecer a existência da classe operária, o voto feminino e secreto foi um golpe mortal no coronelismo conservador, a criação da justiça eleitoral. E aí tem os aspectos conservadores, os aspectos ruins da Constituição de 34, que foram o voto somente para os alfabetizados e o controle do sindicato que continuou, o sindicato pelego. Foi eleito pelo Congresso Nacional, eleição indireta. O poder pessoal de Vargas crescia sem parar. Na prática, governava como ditador. Era um governo constitucional, de 34 a 37, mas na prática ele governava como um ditador. E aí, até a Constituição ele derrubar e voltar para o período de ditador. 2 partidos se radicalizavam no poder. Esse partido aqui, a Ação Integralista do Brasil, A e B, que tinha como lema Deus, Pátria e Família. O líder era Plínio Salgado, era um fascismo caboclo, totalitarista, ultranacionalista, anticomunista radical, militarista, antiliberal, nacionalista, eram autoritários e violentos. Essa era a parte do tenetista que se espelhavam no nazifascismo europeu, porque os tenetistas tinham a parte radical, fascista, que se espelhavam, que se inspiravam no fascismo e no nazismo europeu, e tinha a parte que Getúlio fazia parte, que era o centro, e tinha a outra, que era a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era uma frente política de esquerda, cujo líder era Luiz Carlos Prestes, defendia a reforma agrária, o não pagamento da dívida externa, o governo popular e democrático, nacionalismo das empresas estrangeiras, e era inspirado na União Soviética. Então, a parte essa parte aqui da Aliança Nacional Libertadora era de inspiração de esquerda, de inspiração da União Soviética. Já os integralistas era de inspiração nazifascista, e Getúlio ficava no centro, entre os dois. Getúlio Vargas proibiu a ANL em julho de 1935. Houve a intentona comunista em novembro de 1935, foi um frustrado levante militar do Partido Comunista, pessimamente organizados. Foi planejado em Moscou, na Comintern. Então, Getúlio Vargas aproveitou essa situação de uma tentativa de golpe da esquerda,
né, da Intentona Comunista, da Aliança Nacional Libertadora, e usou isso como argumento, vai usar isso como argumento em 1937 para dar o golpe do Estado Novo. O governo e a repressão generalizada, política especial, era comandada pelo nazifascista Felinto Miller. Vargas e o alto comando militar, Dutra e Góes Monteiro, eram influenciados pelo nazifascismo. O governo de Vargas estavam planejando um golpe e precisava de um pretexto. Então, eles inventaram a farsa do Plano Cohen, o pseudo-plano da Revolução Comunista. A autoria foi do capitão Olímpio Mourão Filho, chefe do serviço secreto. O objetivo era atemorizar as elites e a classe média. Vargas acabou criando uma histeria comunista. Vargas pediu ao Congresso Nacional nacional e decretou o estado de guerra. Vargas recebeu poderes especiais e decretou o golpe em 10 de novembro de 1937. Então ele explorou aquela tentativa frustrada dos comunistas e acabou explorando isso, transformou isso numa histeria para poder dar o golpe de 1937. Esse golpe iniciou em 1937, foi até 1945 e é conhecido como Estado Novo. Foi uma ditadura com traços fascistas. Vargas fechou o legislativo e acabou com os partidos políticos, derrubou os governadores e prefeitos, nomeou interventores políticos que apoiaram o golpe, revogou a Constituição de 1934, do mesmo governo dele, aquela mesma Constituição que foi promulgada no governo de Getúlio Vargas, ele acabou dando golpe e revogando a própria Constituição. Implantou a Constituição outorgada de 1937, conhecida como a Polaca, que foi baseada no Partido Nazista Polonês. Criou o presidencialismo autocrático, com os poderes concentrados nas suas mãos. Vargas controlava o executivo, o legislativo e o judiciário. Nesse período houve prisões arbitrárias, torturas e assassinato. Criou o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, inspirada no nazismo para fazer propaganda do próprio governo. Criou a Hora do Brasil, que glorificava o ditador Vargas, com culto à personalidade. Tudo o que fazia Vargas fez, Vargas faz, uma espécie de propaganda do próprio governo. Houve a Intentona Integralista, um frustrado golpe integralista em 1938. Os integralistas que tinham apoiado o golpe 37. Então, dessa vez foi um golpe de direita dos integralistas no governo Vargas, mas não deu certo. Não houve sucesso. Os líderes integralistas foram presos e exilados. Publicou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, ampliou e sistematizou as leis trabalhistas já existentes. Um rígido controle, Vargas tinha um rígido controle dos sindicatos, né? A greve era proibida. Durante a Segunda Guerra de 1939-45, o Estado se tornou empresário. Modernização administrativa com uma burocracia estatal, centralizada, eficiente, profissional e dinâmica. Vargas estabeleceu o concurso público e a estabilidade de emprego, fim do apadrinhamento. Então, para acessar o serviço público, tinha que prestar concurso público. O Brasil, na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Até 1941, o Brasil era alinhado com a Alemanha. No governo havia grupos políticos simpatizantes do nazismo. O Dutra, ministro da Guerra, o Francisco Campo, ministro da Justiça, e o próprio Felipe Miller. O Felinto Miller, ele era chefe da polícia e era simpatizante também do nazifascismo. A partir de dezembro de 1941, Vargas rompe com a Alemanha e apoia os Estados Unidos. Vargas cedeu as bases militares do Nordeste aos Estados Unidos em troca de um financiamento para construir a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil foi o único país da América Latina que enviou tropas para a guerra. Enviou 25 mil soldados para a Itália em setembro de 1944. A Marinha Alemã afundou 17 navios mercantes do Brasil, e aí o Brasil aproveita e declara guerra ao eixo, à Alemanha. O envio de tropas para a guerra estimulou a redemocratização do Brasil, porque houve uma contradição. Uma ditadura envia soldados para a Itália para derrubar uma ditadura. Então Vargas entrou numa contradição terrível. Como é que um país que governa sobre uma ditadura terrível manda soldados brasileiros para restabelecer a democracia na Europa?
E aí houve uma contradição. Quando esses soldados chegaram, né, houve a necessidade de redemocratizar o Brasil. A queda do Estado Novo. Início dos protestos em outubro de 1943, com os manifestos dos políticos mineiros. Em 1944, multiplica os protestos, junto com a UNE, jornalistas, advogados, industriais. Em janeiro de 1945, Vargas defendeu a volta da democracia e eleições gerais a partir de 2 de dezembro de 1945. Vargas percebeu que não tinha mais como ficar no poder como ditadura. E ele tinha planos de voltar no futuro de forma democrática. Então, ele acabou concedendo liberdade partidária, inclusive aos comunistas. Novos partidos políticos entre 1945 e 65 surgiram, como o PCB, que defendia o socialismo soviético, o stalinismo, o PTB, líderes sindicais, né, que vem do Sindicato Pelego de ideologia trabalhista, o PSD, os políticos do Estado Novo, né, surgiu como candidato o general Dutra, a UDN, que congregava a alta burguesia comercial, vai apoiar o futuro golpe de 64, o PTB, que lança o queremismo, uma manobra continuista para Vargas continuar no poder, mas não deu muito certo. Os grupos políticos mais conservadores ficaram irritados com o continuismo de Vargas e assustados com sua aliança aos sindicatos do PTB. Desferiram um golpe militar em 29 de outubro de 1945, chefiados por Dutra, Góes Monteiro e Eduardo Gomes. Alegaram que Vargas tinha renunciado, mas na verdade ele foi derrubado. Então, fim da era Vargas, 15 anos no poder. E é considerado um dos melhores governos que o Brasil já teve, certo? Se inscreva no canal para receber a notificação dos vídeos, tá bom? Até a próxima.